Vou começar, viu, gente? Porque vai entrando o povo. Então, hoje a gente vai falar de doenças crônicas complexas, né? Nossa convidada hoje é a doutora Andréia Nogueira Araújo, uma querida, minha colega, amiga. A gente formou junto em cuidado paliativo. É uma honra ter ela aqui com a gente, uma pessoa super, super, super especial. Andréia, do Hospital Regional de Ceilândia, do Distrito Federal, DASES, É, a Secretaria Secretaria de Estado de Saúde. da Estado de Saúde do Distrito Federal, pediatra pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem área de atuação em medicina paliativa pediátrica pela AMB, especialização em bioética e filosofia pela UNB, mestrado em ciências de reabilitação pelo SARA. Dea, seja bem-vinda, e a palavra é sua. Obrigada, Lili. É, gente, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A Lilian Biruçu é uma referência para mim de profissional, de pessoa, de dedicação, aos cuidados em saúde. E a gente foi colega na especialização no Ciro em 2019 e acho muito bom se que a gente continue se encontrando, né? Boa E noite, cada vez pessoal. Aí a Lara, boa noite, a Patrícia, cada vez a nossa rede vai ficando Vai maior, não importa ficando muito, maior, né, Dea? É isso. né, em qual estado a gente está. E assim, a Lília falou aí do currículo, o meu trabalho ele é essencialmente no cuidado Você clínico. falou As alguma coisa formas que eu não ouvi. Oi, Larinha. para a gente está te ouvindo. Você não está ouvindo, não? Deixa eu escrever para ela aqui. Peraí. Vocês me ouvem? Sim, Tá, estamos te ouvindo, Lara. Eu vou escrever para ela aqui, para ela sair e entrar. ok. Para não. Então, assim, essas formações que eu busquei foi sempre o que eu senti necessidade para me dar um suporte no meu trabalho de cuidado clínico que a minha formação não tinha me dado, né? E atualmente o meu trabalho é no Hospital Regional de Ceilândia, por muito tempo na enfermaria de pediatria, os últimos 17 anos, e nos últimos 5 anos também compartilhando horários na atenção domiciliar. E agora, a partir de outubro, eu estou na atenção domiciliar. Até o mês de setembro, eu trabalhei na enfermaria de pediatria, agora na atenção domiciliar. Então, um tanto do que eu vou compartilhar com vocês é o que eu pude enxergar e como eu tenho podido atuar a partir desses locais de atuação, uma enfermaria de internação e atenção domiciliar de um hospital que é o hospital do seu território. Ceilândia é uma. Aqui no Distrito Federal, a gente em termos de Boa noite, saúde, né? pessoal. Alguém pode falar aí para eu ver se eu estou ouvindo agora? Tá me Oi, ouvindo lá? Larinha. Não estou ouvindo, meu Deus. André acabou de falar aí, eu não ouvi. Hum. Então, Esse pode ser aquele botãozinho do áudio ali em cima, né? deixa eu ligar para ela aqui, para ela sair e entrar. Ela saiu, ela caiu. Então, o que eu vou falar assim é dessa trajetória nesses locais de atuação. O Hospital Regional de Ceilândia é um hospital de 300 e poucos leitos, que tem uma estrutura, é um hospital geral do seu território. Aqui no Distrito Federal, a gente em termos de SUS, ao mesmo tempo, estado e município, né? Tem essa característica singular do Distrito Federal. Então, eu atuo num hospital que é como se fosse o hospital, não, nem posso falar isso, do município. Enfim, ele é de uma região de saúde, a região oeste, e que ali tem as clínicas básicas, pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia e ortopedia e traumatologia. Atende um território enfim, está atualizado agora pelo novo censo. Ceilândia tem pouco mais de 500 mil habitantes, mas atende também o entorno do Goiás. Então, isso deve dar em torno de 750 mil habitantes. É um hospital que, no tempo, a população cresceu demais e ele não tem uma estrutura que corresponda
né, em termos de tamanho, serviços, à necessidade da população. Então, é frequente, como não é incomum no SUS, situações de superlotação. E de modo que o nosso hospital não é referência para outros setores do Distrito Federal que tem o seu próprio hospital regional. E tem o hospital de base, que é alta complexidade. No caso de crianças, a gente tem o Hospital da Criança de Brasília. Então, eu estou dizendo isso, assim, como uma introdução, para dizer que o que vocês vão ver sobre uma transição epidemiológica que aconteceu no nosso território, ela é completamente da vida real, não é de um hospital para onde as crianças são referenciadas, é para as próprias crianças do território. Então, eu vou falando e vocês querendo comentar, interromper, vocês fiquem à vontade, por favor. E agradecer a Lília pelo convite. Então, a gente começa, acho que é disso que a gente vai tratar hoje, né? Assim, o que são os cuidados paliativos, para quem que estão indicados, por quê, onde, quando, como, e falar um pouquinho da nossa experiência no Hospital Regional de Ceilândia. Vocês estão numa jornada de estudo já há bastante tempo, então isso já deve ser do conhecimento. Essa é a definição mais atualizada da OMS. E cuidados paliativos são uma abordagem que promove qualidade de vida para pacientes e familiares que atravessam problemas por doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento de dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Eu gosto dessa figura de que cuidados paliativos são um guarda-chuva, né? Um cuidado de proteção quando alguém, junto com a sua família, vai atravessar uma jornada de uma doença difícil que implica em sofrimento. A OMS já teve uma definição de cuidados paliativos para crianças, é uma definição mais antiga, de 1998, que é o cuidado ativo e integral da criança, considerando corpo, mente, espírito e suporte à família. Inicia ao diagnóstico e independe se a criança recebe tratamento dirigido à doença. Os profissionais devem cuidar do sofrimento físico, psicológico e social da criança. A abordagem é necessariamente multidisciplinar, envolve a família e recursos da comunidade e podem ser oferecidos mesmo em cenários de recursos limitados, em serviços terciários, centros de saúde, no domicílio, né, e no território. E aí, nessa figura, eu acho que é essa criança também que vai para uma jornada levando a sua jaqueta, o seu casaquinho, né, cuidado de proteção. Cicely Saunders, que é a pessoa que fez um renascimento dos cuidados paliativos no Reino Unido a partir de 1967, e ela, pessoalmente, se graduou em Serviço Social, Enfermagem e Medicina. Acho que a partir de entender que não era possível fazer cuidados paliativos de uma perspectiva uniprofissional. Cuidados paliativos se tratam, na verdade, de um modelo de cuidado integral, né? Modelo de cuidado integral, eu gosto do trabalho do George Engel, que em 1977 publicou na Science, revista prestigiosa, a necessidade de um novo modelo de cuidado, e era um desafio para a biomedicina. Esse esquema é um desenho do Engel, e que pensa a pessoa na sua multidimensionalidade. Aí no centro, a pessoa, se a gente olhar para a dimensão biológica, o que está abaixo da figura, a gente vai ver os diversos órgãos e sistemas, e quanto mais se aprofunda, a gente chega no nível submolecular. Mas a pessoa não é só a sua dimensão biológica, então ela também está sempre em relação, na relação pessoa a pessoa, relação familiar, na comunidade, na sua cultura, e Engel, lá em 1977, já antecipava também e reconhecia a importância da biosfera, né, que a gente discute tanto. Então, o cuidado paliativo é um cuidado integral, precisa que a gente olhe para todas as dimensões. Isso é em contraponto ao nosso modelo biomédico, que é o modelo hegemônico de cuidado ainda. Ele é um modelo que não é ruim, ele é bastante exitoso para determinadas demandas nos cuidados de saúde, mas ele é insuficiente para as crianças de quem a gente está falando, com condição crônica complexa de saúde. E o modelo biomédico olha para a pessoa na sua dimensão física. O que a gente traz das nossas formações como profissionais de saúde ainda é
quer dizer, a minha geração foi, né? Mas eu acredito que ainda seja muito um modelo biomédico que dá a gente algumas ferramentas, habilidades, que são essas: capacidade de avaliação em relação ao diagnóstico, ao tratamento. É uma lógica que faz sentido trabalhar com subespecialidades, né, que vão aprofundando essa dimensão biológica, e um trabalho multiprofissional. O modelo integral de cuidado biopsicossocial, ele precisa de outros recursos que talvez a gente ainda não receba na nossa formação. Comunicação, a interprofissionalidade, né, mais do que a multiprofissionalidade, a articulação das redes de atenção à saúde, a intersetorialidade, porque falando de crianças, a gente tem que falar não só de saúde, ainda que integral, mas falar de educação e do sistema de garantia de direitos, defesa de direitos ou advocacy, e a participação política, que não é necessariamente filiação partidária, mas é a luta no coletivo para que os direitos das crianças sejam assegurados. Então, seguindo, para quem que são os cuidados paliativos? E aí eu trago essa figura do guarda-chuva pensando na proteção contra as intempéries, né, da jornada. Os cuidados paliativos são para as crianças com condições que limitam ou que ameaçam a vida. E aí a gente vai desdobrar um pouquinho mais isso, o que são as condições que limitam ou que ameaçam a vida. Para falar disso, a gente fala de transição epidemiológica, né? O Brasil, nos últimos 50 anos, mudou bastante e passa por essa transição, tanto demográfica quanto epidemiológica. Então, a expectativa de vida ao nascer aumentou em mais de 25 anos. Há 50 anos atrás, as pessoas que nasciam tinham uma expectativa de vida em torno de 55 anos. Morrer aos 55 anos implicava em muito evento agudo, o que é diferente agora, né? A criança que nasce hoje no Brasil tem uma expectativa de vida em torno de 76 anos. Então, é esperado, e é o que já acontece, que vá se enfrentar uma jornada, muitas vezes, de perda de independência em determinada fase da velhice, por condições crônicas de saúde, que isso implica em ser cuidado e implica na interdependência, né? Se antes a gente falava muito de independência, a gente precisa falar também para os adultos de interdependência. E no cenário da infância, acho que a curva mostra aí no gráfico o quanto que é gritante a redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Então, eu sou de uma geração que os profissionais se formaram para cuidados na infância para impedir as mortes evitáveis, o que faz sentido. As crianças morriam basicamente por desnutrição, diarreia e pneumonia, que são causas de morte evitáveis e que o treinamento tem que ser mesmo para impedir. O cenário mudou e a gente recebe crianças com condições crônicas complexas que têm uma condição de fragilidade biológica que limita o seu tempo de vida. Mas talvez o nosso treinamento não tenha mudado e a gente continue fazendo as mesmas abordagens para um perfil diferente de crianças. Se a gente está falando de mortalidade infantil, que é aquele percentual de crianças ou partes por mil, né, que morrem até os 12 meses de idade, isso reduziu bastante no Brasil. Mas eu amplio um pouquinho o olhar para a mortalidade na infância, que são as crianças que morrem até os 5 anos de idade. Então, se os recursos tecnológicos, inclusive na área da neonatologia, conseguem muitas vezes manter a viabilidade biológica de um bebezinho que nasce prematuro extremo ou com uma condição sindrômica, e essa criança vive além de um ano de vida, mas não há garantia, não há muitas vezes uma condição fisiológica dessa vida se estender até a fase adulta. Muitas crianças morrem na infância ou na adolescência. E é desse perfil de crianças que a gente vai falar bastante aqui hoje. Eu vou colocar uma interpretação minha, porque eu acho que na literatura a gente encontra muitos termos em frentes diferentes, em setores diferentes, mas que eles têm muita interface com esse perfil de criança que a gente está conversando hoje, que é a criança com condição crônica complexa. Então, condição crônica complexa, dependência de tecnologia, doenças raras, pessoas com deficiência, condições limitantes e condições que ameaçam a vida. Todas têm interface com esse perfil de criança. E a gente vai detalhar um pouquinho mais.
As condições crônicas complexas são um termo que começa a surgir na literatura há relativamente pouco tempo. Foi uma publicação no JAMA em 2007 e se referia às crianças com condições clínicas que se estendem além de 12 meses, acometem diferentes órgãos. A criança requer um cuidado pediátrico especializado em nível terciário, tem impacto familiar, a criança tem limitação funcional e é frequente o uso de múltiplos serviços do sistema de saúde. Um outro termo, que é a dependência de tecnologias, que na CID-10 vem na categoria Z99, é aquela criança que depende de um dispositivo, um aparato tecnológico para suporte ou substituição de algum sistema vital. Então, alguns exemplos: o uso de gastrostomia para nutrição, traqueostomia, aspirador de secreções, que é uma realidade frequente nas crianças que usam traqueostomia e que implica, na imensa maioria das vezes, estar ligado a um ponto de tomada, um ponto de energia elétrica, ventilador mecânico invasivo e nutrição parenteral. Doenças raras eu também percebo que guarda interfaces com esse perfil de crianças, porque muitas têm condição crônica ou dependência de tecnologia em decorrência de uma doença rara. As doenças raras são aquelas com baixa prevalência na população geral, 65 casos para cada 100 mil habitantes, e é frequente que a criança e a família enfrentem uma jornada com dificuldades até mesmo para o diagnóstico e também para o tratamento. E mais esses três termos, que também guardam interface: a pessoa com deficiência, que é a definição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definição que comparece lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é forjada a partir do modelo social da deficiência. É muito importante que seja assim, porque a gente vê ali que a deficiência não é apenas uma condição do indivíduo, ela se manifesta quando tem interfaces com as barreiras que estão na sociedade. Essas barreiras podem ser arquitetônicas, podem ser de acesso, mas, em geral, elas decorrem das barreiras mentais e atitudinais da sociedade, ainda com dificuldade de incluir pessoas com deficiência. Condições limitantes de vida, esses dois termos são termos caros aos cuidados paliativos, né? As condições limitantes de vida são aquelas para a qual não existe um tratamento curativo e existe um risco maior de morte precoce em decorrência daquela condição. Um exemplo é a paralisia cerebral grave, e é o perfil de crianças que eu tenho mais experiência. E condições que ameaçam a vida, que são aquelas para as quais até existe tratamento curativo, mas ele pode falhar. Por exemplo, os diversos tipos de câncer infanto-juvenil. Então, a gente volta, né? Para quem são os cuidados paliativos? Quem que são as crianças que precisam desse cuidado de proteção na trajetória de uma condição de saúde? Então, eles são para aquelas crianças com condições que limitam ou que ameaçam a vida, ou seja, com risco de morte precoce. Mas não se trata mais daquela cena do final do século XX, meados do século XX, de mortes evitáveis. O que a literatura traz sobre a expectativa de vida para crianças com condições crônicas complexas? Eu vou falar do que a gente vê no próprio HRC. A Jeana Dias foi nossa residente, atualmente é intensivista aqui na rede do Distrito Federal, e quando ela terminou a residência, há uns 8 anos, ela quis fazer o TCC falando do perfil das crianças que a gente recebia na nossa enfermaria de cuidados prolongados, todas com condições crônicas complexas. E o que foi visto nessa população do nosso serviço é que a mortalidade era 2 vezes maior que nas crianças em geral, a morte era precoce na infância e, em geral, decorrente de sepse por foco pulmonar. Na zona rural do Quênia, alguns autores publicaram sobre uma coorte de crianças de 6 a 9 anos que tinham acometimento neurológico de diversas naturezas, mas não oncológico. E a mortalidade era prematura, 3 a 4 vezes maior que nos controles e na amostra da população geral. A literatura é farta em dizer que há um alto
risco de morte precoce, e essa última frase foi o pai de uma criança que a gente acompanhou, e que falou assim: a estrada está indo para onde ninguém quer. Quando ele percebeu que a filha dele também atravessava uma fase de declínio funcional em decorrência da condição crônica. Para quem são os cuidados paliativos? Se a gente for pontuar alguns diagnósticos, algumas condições que levam a essa jornada, né? A Organização Mundial de Saúde e a SBT classificam em alguns grupos de condições, né? E eu não vou ler tudo, mas eu vou pontuar aqui algumas coisas. O grupo 1, aquelas crianças com condições agudas e risco de vida, né? Que pode até ser possível a recuperação. O grupo 2, crianças com condições crônicas e risco de vida que podem ser curadas ou controladas, mas que existe o risco da morte. E aqui entra o câncer infanto-juvenil, HIV/AIDS, por exemplo. O grupo 3, crianças com condições progressivas e risco de vida para os quais não há tratamento curativo disponível, atrofia muscular espinhal, distrofia muscular de Duchenne. E olha como que a cena é tão dinâmica que atrofia muscular espinhal não tem tratamento curativo, mas existe agora tratamento modificador incorporado no SUS, inclusive. Grupo 4, crianças com condições neurológicas graves que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte. Então, paralisia cerebral está nesse grupo e faz parte da minha experiência. Eu acho importante destacar que a paralisia cerebral, por definição, é uma condição neurológica em que a lesão cerebral não é progressiva, mas a criança cursa com declínio funcional. Então, envolve, né, é uma condição limitante de vida. O grupo 5 e o grupo 6, porque a Lília tinha me falado que aqui participam trabalhadores da área das maternidades também, do período neonatal, eu acho que merecem destaque, né, porque a gente está nesse grupo. Então, recém-nascidos que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves, as causas que estão ligadas à mortalidade infantil atualmente, inclusive no Brasil, têm a ver com a prematuridade extrema e com malformações congênitas. Então, aqui a prematuridade, condições de malformação que podem ser muito limitantes, como hérnia diafragmática, trissomia do 13, trissomia do 18, destacando que a literatura ainda traz equívocos em relação a algumas trissomias, dizendo como incompatíveis com a vida, e não é disso que se trata, né? Requer um olhar bem individualizado. E o grupo 6 são os membros da família de um feto ou uma criança que morre inesperadamente. E aqui tratando também das perdas gestacionais e perdas fetais. Então, é um grupo amplo de condições, né, que leva a criança a ser elegível para receber cuidados paliativos. De novo, cuidados paliativos como uma abordagem do sofrimento multidimensional, como cuidado de proteção. Os cuidados paliativos alcançam quem deles precisa, né? Esse guarda-chuva está disponível para todo mundo? Não, não está. O Atlas de Cuidados Paliativos, o Atlas Mundial, ele fala que em torno de 4 milhões de crianças no mundo precisam de cuidados paliativos, mais de 97% delas estão em países com menos recursos. Por etiologia, por condição de saúde, a causa mais prevalente é HIV/AIDS, especialmente na África, e, na sequência, malformações congênitas, prematuridade extrema, condições relacionadas ao parto. E aí tem muita relação com o trabalho das equipes que estão atuando nos pré-natais, nas maternidades e nas UTIs neonatais. O câncer é a condição menos frequente em crianças, mas nem por isso é menos importante, porque é requerido cuidado intenso também. E no Brasil, segundo a Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, um levantamento em 2021, existem 90 serviços de cuidados paliativos pediátricos no Brasil com distribuição desigual. Eles ainda predominam na região sudeste e na região sul. Onde podem ser oferecidos os cuidados paliativos? É no mundo, onde a criança estiver. Então, pode ser no domicílio, pode ser no centro de saúde, nos hospitais e nos hóspices, que são uma modelagem de equipamento de saúde pouco disponível ainda no Brasil e a gente conhece pouco. E quando devem ser oferecidos os cuidados paliativos?
Eu trouxe essa figura de uma forma que não é didática, porque essa figura é para olhar e esquecer. Esse é o modelo que a OMS já recomenda na sua definição e que já deveria estar superado, mas eu acho que na nossa prática cotidiana a gente ainda encontra muitos desentendimentos, né? Desentendimentos que estão levando em conta esse modelo. Esse modelo, que é o modelo sequencial, previa que a pessoa estaria recebendo tratamentos curativos ou modificadores, e quando eles falhassem ou a doença não respondesse mais a esse tipo de tratamento, então ela era encaminhada para cuidados paliativos. Como a obstinação terapêutica é uma coisa conhecida também na nossa cena, era frequente, ainda mais na infância, que cada vez mais essa parede que separa, nesse modelo, os cuidados curativos dos paliativos, ela fosse jogada para um tempo muito perto da morte. Então, um senso comum que entendia, cuidado paliativo não, porque é para quem está morrendo, porque ele era indicado de forma inoportuna, muito tardiamente na condição daquela jornada da pessoa, né? Os cuidados paliativos envolvem cuidados do fim de vida, do momento de morte e também do luto para os familiares e as relações de afeto daquela criança, daquela pessoa. Então, esse modelo, ele deve estar superado. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que os cuidados paliativos atualmente eles devam ser oferecidos a partir do diagnóstico de uma condição que pode levar à morte precoce. E oferecidos de forma integrada, né? Essa figura é a figura que faz sentido no pensamento contemporâneo. Então, é isso, desde o diagnóstico de uma condição que implique em risco de morte. Enfim, cuidados paliativos, quando a gente fala que são uma abordagem do sofrimento, a forma de oferecer muda ao longo da jornada da pessoa com aquela condição de saúde. E esse é um esquema que a gente tenta sinalizar, né? Como que é isso? Vamos pensar ali o ponto A que está bem próximo do diagnóstico, e o ponto B e a jornada da pessoa com a sua condição de saúde ao longo dessa trilha da doença, né? Lá no início, perto do diagnóstico de uma condição limitante ou uma condição ameaçadora, as equipes de cuidado paliativo, elas estão, não precisa ser as equipes, a gente vai ver sobre isso também, a equipe que está oferecendo cuidado paliativo, que pode ser uma abordagem geral, ela está atenta às intervenções na dimensão psicossocial, se vinculando e se comunicando com a criança e com a família. Quando eu falar criança aqui, eu estou usando da Convenção de Direitos da Criança, está se referindo às pessoas até 19 anos incompletos, tá? Então, inclui os adolescentes também. E aqui, em geral, as medidas não farmacológicas, elas são mais relevantes para eventual controle de sintomas, porque nessa fase, quando existe um tratamento modificador, o próprio tratamento modificador, ele consegue controlar bem os sintomas relacionados à evolução da doença. E a vinculação é de ordem assim muito importante, porque para uma jornada que a gente, como equipe de saúde, conhece a trajetória da doença, cada ser humano singular é que vai atravessar esse caminho à sua maneira. Então, a gente conhece a trajetória da doença e está se encontrando com pessoas nessa fase da jornada, né? É importante a vinculação, porque notícias difíceis são frequentes nessa jornada. Então, se a gente pensar ali no trecho, nessa fase do caminho entre A e B, o trabalho das equipes de cuidados paliativos já muda um pouco. Aqui requer mais intervenção para controle de sintoma físico, porque são fases em que o tratamento modificador já se mostra incapaz, insuficiente para oferecer um adequado controle de sintomas, e também aqui está sempre sinalizado o cuidado multidimensional do sofrimento. Como as equipes de saúde têm treinamento para conhecer a jornada das doenças, é momento de a equipe antever, antecipar as complicações e pensar nas intervenções que vão dar o melhor suporte possível à criança e sua família. Também é tempo de se falar em reabilitação, e nem sempre a reabilitação vai ter como objetivo reconquistar funcionalidade que foi perdida. Muitas vezes a reabilitação vai focar em conter perdas ou readaptar funções que se perderam e que não é possível recuperar.
E aqui é fase também de pensar no planejamento antecipado de cuidados, pensando quando se aproxima lá do ponto B, que é o ponto da terminalidade, aí eu faço um parênteses para falar desse conceito. O ponto da terminalidade não implica num tempo cronológico definido. Ele significa aquela fase da evolução da doença que, a partir dali, um tratamento modificador não muda mais a jornada, a evolução. E o declínio funcional, ele começa e se acentua até o tempo da morte. Então, em crianças com condição crônica, a gente viu lá no quadro, os diagnósticos são variadíssimos, esse tempo pode ser um tempo de semanas, meses, de alguns anos e poucas décadas, pode ser um tempo longo, mas é a partir de onde não existe um tratamento que consiga mudar aquele curso. E é fase, então, de se discutir planejamento antecipado de cuidados, de antemão, dialogar com a criança e sua família, como seriam seus desejos, necessidades para traçar, para atravessar essa fase da jornada. Quando chega o tempo da morte, aí existem protocolos de cuidados de fim de vida bem estabelecidos, e no tempo do luto também apoio às pessoas enlutadas. Eu gosto de fazer essa pergunta, em que momento que estamos em nossas instituições, porque cada um vive a sua experiência na sua instituição, né? Eu vejo a mobilização da Lília e a equipe da CESAB, assim, para trazer cuidados paliativos para a estrutura, né, da gestão, e isso implicar em que isso esteja presente na cena do cuidado, né? Esse é um esquema que Eduardo Bruera, é uma referência internacional nos cuidados paliativos. Ele faz essa síntese de como que as instituições atravessam esse tempo de conceber a oferta de cuidados paliativos e mais que isso, né, de estruturar. Então, a primeira fase seria aquela da negação, quando as equipes de trabalhadores de gestão não reconhecem demanda, né, e até às vezes podem se ofender um pouco pensando, mas a gente não precisa, a gente faz um bom trabalho, então não tem por que pensar em cuidados paliativos. Então, quem estiver lutando ali no seu serviço para a oferta de cuidados paliativos, ele diz que esse é o momento de registrar as necessidades, identificar ali as pessoas que são elegíveis para receberem cuidados paliativos e que não estão recebendo. O tempo passa, as equipes avançam, a realidade se impõe, e aí a gente entra a instituição, na fase da palifobia. É que as pessoas, muitas vezes, também na assistência e na gestão, podem se tornar reativas àqueles que vêm propor cuidados paliativos. Também, muitas vezes, pensando assim, meu trabalho está sendo questionado, ou minha oferta de serviço está sendo questionada. Então, quem está aí nessa luta, nessa linha de frente, é momento de fazer conexão com as equipes, com foco no cuidado da pessoa que precisa, porque esse é um ponto de encontro comum, né? Todo mundo está interessado em cuidar, em bem cuidar. A fase seguinte é a fase da palilalia. Eu percebo assim, na minha cena, a gente está nessa fase há alguns anos, então as pessoas já reconhecem que cuidados paliativos são importantes, mas a estrutura para a oferta ainda é uma estrutura frágil. Ela não tem desenho no arcabouço administrativo da instituição, e aí ela vai ali pela luta de mais gente que reconhece isso como importante. É uma fase que os burnouts, os esgotamentos pelo trabalho podem acontecer, porque as pessoas com necessidades estão lá, alguns trabalhadores, eventualmente alguns gestores reconhecem a necessidade, mas a estrutura ainda não está construída para isso. Então, é frequente o esgotamento. Essa fase é importante que se documente o valor daquele cuidado oferecido para as lideranças. Aí, uma fase seguinte é a fase do cuidado paliativo, que ele põe lá o ativo mesmo, né? Quando já existe programa estruturado, ele é transversal, passa por todos os níveis de atenção, então essa fase é importante divulgar os resultados. E a fase do financiamento, que aí está de fato contemplado no arcabouço administrativo da instituição, existe destinação de recurso material, recurso humano, para a oferta dos cuidados paliativos. Então, é nessa fase que se espera a sustentabilidade. Essa é uma reflexão importante, tentar reconhecer aonde que a gente está aí na nossa instituição e com as ferramentas que ele sugere para a gente enfrentar esse percurso.
A Organização Mundial de Saúde propõe sobre cuidados paliativos, que para que as pessoas ali no centro da casa, né, dentro daquele lar, as pessoas que precisam de fato recebam cuidados paliativos, essa casa precisa ser construída com uma estrutura que vai ali dos alicerces, olha, empoderar pessoas e comunidades, políticas públicas, pesquisa, educação, treinamento e acesso a medicamentos essenciais. Falando brevemente sobre isso, educação e treinamento, né? A ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, já elaborou um documento em 2018 que faz a análise situacional do que tinha na cena nacional naquela ocasião e as recomendações para estruturar programas de cuidados paliativos no Brasil. Então, não vou ler isso aqui, mas só chamar a atenção de vocês para a linha em azul, a primeira linha lá em cima. Os níveis de atenção em cuidado paliativo, eles são escalonados. Existe desde a abordagem de cuidados paliativos, que não requer uma equipe com especialistas em cuidados paliativos, mas é necessário um treinamento básico, e esse nível de complexidade vai aumentando para o cuidado paliativo geral, cuidado paliativo especializado de grau 1, cuidado paliativo especializado de grau 2 e de grau 3. Poucos indivíduos que precisam de cuidados paliativos vão precisar dos cuidados paliativos especializados de grau 3, ou se precisarem, será em pontos específicos da sua jornada. Mas todas as pessoas elegíveis vão se beneficiar da abordagem de cuidados paliativos. Então, para quem está na gestão e organizando isso, é importante reconhecer, não precisa tornar todos os trabalhadores especialistas, mas precisa organizar de acordo com a demanda dentro das redes de atenção à saúde. No outro pilar da pesquisa, essa é uma análise publicada esse ano da produção científica nacional das condições crônicas complexas em pediatria, foi elaborada por colegas do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e, assim, as publicações, elas são concentradas pelos grupos de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, ainda tem uma cena nacional assim muito requerendo ser conhecida, precisando ser conhecida para que as ações possam ser feitas. A gente conhece a cena do nosso cotidiano, né? É importante quem tiver disponibilidade escrever, publicar ou se associar com os grupos de pesquisa que possam fazer isso. É preciso dar conhecimento dessa cena. As políticas públicas em cuidados paliativos no Brasil. Até antes de julho, né, da 17ª Conferência Nacional de Saúde, eu apresentava esse slide assim, meio desanimada. Agora estivemos lá, a Lília, a Patrícia, e assim, foi uma mobilização que tem acontecido de uma forma tão incrível que a nossa expectativa é ter política pública no SUS, no Brasil, para cuidados paliativos em 2024. Então, o que a gente tem hoje? Uma resolução da CIT de 2018, falando sobre a organização de cuidados paliativos no SUS. Uma resolução da CIT é um instrumento importante, mas ela não tem poder de concretizar, de fazer acontecer cuidado paliativo para quem precisa, onde a pessoa estiver. Existe na área da onco, isso está mais avançado, porque já existe portaria ministerial de 2019, que fala sobre habilitação de serviços em oncologia, né? Então, para ter serviços habilitados com repasse financeiro do Ministério da Saúde, tem que existir a oferta de cuidados paliativos. E isso que acho que entusiasma a gente, a Frente Paliativistas, que tem aqui no grupo, né, pessoas que estão engajadas, tem feito um trabalho ao longo desse ano, liderado pela doutora Julieta Fripp, lá de Pelotas, que mobilizou muita gente de todos os segmentos do SUS, trabalhadores, usuários, gestores, para que se leve adiante a proposta de política pública, com muito êxito até agora. Todas as propostas, diretrizes e moção apresentadas na Conferência Nacional de Saúde foram aprovadas, e também a proposta foi incorporada no Plano Plurianual Nacional, que deve estar vigente de 2024 a 2027.
foi bastante perspicaz essa proposição, porque ela fala de cuidados paliativos nas redes de atenção à saúde, ordenadas pela atenção básica, com garantia de financiamento. Aquilo que Broeira fala lá, que um serviço estruturado é quando tem financiamento previsto, né? Então, essa proposição tenta abarcar todas essas fases. Então, tempos melhores estão por vir. Por que a gente fala de política pública e da necessidade de políticas públicas em cuidados paliativos? Aqui a gente está num grupo relacionado aos cuidados à infância, e essa figura mostra aquilo que a gente mostrou lá no começo, né? A redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil ao longo das últimas décadas, e olha o poder que a política pública tem. Isso acontece por política pública. Em vermelho, vou dizer o do macro: Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política Pública para a Primeira Infância. Precisa de ter esses marcos maiores para que as coisas se concretizem no plano da execução, né? E olha ali, circulado de vermelho, portaria de 2000 falando do método Canguru, portaria de 2011 falando da rede Cegonha. Se não é isso que é do conhecimento de todo mundo que está atuando nessa área e que faz acontecer o que assegurou a redução da mortalidade infantil. Então, é esse o poder da política pública, é por isso que a gente luta por ela, para ter obrigação de fazer, né? Não ser só da iniciativa e de boa vontade de quem acredita. Então, é onde a gente quer chegar e estamos lá construindo os pilares. Essa era uma introdução da criança com condição crônica complexa, e eu vou falar um pouco agora da nossa vivência no Hospital Regional de Ceilândia nos últimos 15 anos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma contribuição por aqui, pode ficar à vontade enquanto eu tomo uma aguinha. Então, a gente segue adiante e falando um pouquinho dessa vivência. Como eu falei para vocês, né, o Hospital Regional de Ceilândia é um hospital que tem em torno de pouco mais de 300 leitos, e que serve uma população do Distrito Federal de pouco mais de 500 mil pessoas, numa região que existe área de invasão. Então, assim, essa área de invasão ela não é contabilizada, são mais pessoas, né? É a região do Sol Nascente, que é a maior favela horizontal da América Latina, e lá a gente tem uma unidade de pediatria. No Hospital Regional de Ceilândia existe uma unidade de pediatria com 27 leitos e existe uma unidade neonatal, são unidades diferentes, né? E também conta com atenção domiciliar. Então, isso é um compilado que eu faço assim, retrospectivamente, né? É o que eu vivi lá com a equipe com quem eu trabalho e que a gente viu acontecer no nosso território. Aquela transição epidemiológica, né, de crianças que sobreviviam ao período neonatal, não morriam de morte evitável, mas elas tinham condições crônicas, com morte que vem no tempo da infância ou da adolescência. São crianças com condições crônicas e dependências de tecnologias várias, sonda para alimentação, traqueostomia, aspirador de secreção, oxigênio terapia, ventilação mecânica invasiva. A nossa experiência na pediatria começou com bebês egressos da nossa UTI. Desde 2006 começou a ficar muito frequente, era eventual, mas passou a ser muito frequente. Os colegas da neonatologia ligavam na pediatria e falavam assim: olha, a gente está aqui com um bebê de 6 meses, ele está com 5 quilos na unidade neonatal, gente. E ele ainda não foi para casa porque atravessou várias situações, foi um prematuro extremo ou tem alguma condição de síndrome. E ele se tornou dependente de gastrostomia, tem traqueostomia, está usando oxigênio. Ele não precisa de terapia intensiva, mas ele não está pronto para ir para casa. A família precisa aprender a cuidar dele. Então, a partir dessas demandas da neonatologia, a gente cedia um leito, trazia criança, os leitos não eram regulados, e até que isso virou que a gente organizou uma enfermaria de 4 leitos para essas demandas frequentes e permanentes da neonatologia. E no tempo também passou a ser frequente, o nosso hospital não tem UTI pediátrica, né? As vagas de UTI são reguladas, então
Quando uma criança no nosso hospital tem indicação de UTI, ela vai para a regulação e é destinado um leito em algum outro hospital pediátrico, uma UTI pediátrica. E passou a ser frequente também crianças que estavam na UTI pediátrica da nossa rede e que moravam na nossa região, a UTI entrar em contato e falar: olha, essa criança tem uma condição crônica, ela internou por um evento respiratório agudo, é a história mais frequente, e se tornou dependente de uma nova tecnologia, e a família precisa aprender a cuidar dela nessa nova condição. Então, é o perfil mais frequente de crianças que a gente recebe, as egressas da UTI neonatal e da UTI pediátrica. Esse foi o começo da nossa jornada e depois eu vou atualizar como que isso está. Isso levou a nossa equipe da pediatria a ter que constituir uma enfermaria de cuidados prolongados, que é um perfil diferente das crianças que passam pela pediatria com condições agudas. Como lá era a minha cena de trabalho, a gente foi buscando qualificação da equipe, eu me especializei em cuidados paliativos pediátricos, mas depois eu conhecia uma parte da trilha da criança, que era nascer, passar um tempo longo pela UTI neonatal e vir para a unidade de cuidados prolongados. E depois ela ia para casa e ainda não tinha uma estrutura lá no começo bem organizada de atenção domiciliar para crianças e bebês. Então eu fui fazer alguma carga horária também na atenção domiciliar e a gente foi construindo outras coisas. Então, hoje, a equipe da neonatologia, a equipe da pediatria, a equipe da atenção domiciliar do nosso hospital, ela cuida da mesma criança em fases diferentes da sua jornada. E por isso eu acho importante falar um pouco aqui que é importante a gente ampliar o nosso olhar para o que é a perspectiva da equipe, do cenário onde a gente trabalha e daquele tempo da jornada que a criança passa no cenário onde a gente atua e pensar na trilha da criança. Então, na nossa enfermaria, que é uma enfermaria de pediatria geral, a partir de 2007 ficou muito frequente essa demanda da UTI neonatal, como eu falei, UTI pediátrica, e a gente se organizou e hoje essa enfermaria oferece 4 leitos para crianças com condição crônica de saúde, que são egressas de UTI neonatal e pediátrica, com o objetivo de transição do cuidado. É uma criança que vem, eventualmente ela ainda está em fase de estabilização clínica, mas ela não é mais uma criança em condição crítica. Então, ela vem para estabilizar o quadro clínico e para a família se apropriar daquele tipo de cuidado, com segurança, com o apoio de uma equipe de saúde. A família aprende sob supervisão até que conquista segurança para alta. E quando vai de alta, em geral, vai para os cuidados da equipe de atenção domiciliar. É um trabalho que eu ouso dizer que a gente aprendeu, teve que aprender e aprendeu a fazer no tempo, um trabalho interprofissional. Ele não é mais um trabalho multiprofissional, que cada categoria faz a sua avaliação, a sua proposição. Não, a gente senta, dialoga sobre a condição da criança que a gente está cuidando, alinha em equipe um plano terapêutico singular e constrói isso com a participação da família e da criança quando ela participa. Esse trabalho começou assim e hoje a nossa enfermaria, além de receber as crianças com condição crônica que saem nessa condição de uma UTI, ela recebe as mesmas crianças que estão sob cuidados domiciliares quando elas têm um evento agudo, tem uma pneumonia, uma crise de sibilância, precisa de um suporte no hospital, então ela vai para a nossa enfermaria. E para aquelas crianças que já estão numa fase da jornada de declínio funcional, a gente elabora o planejamento antecipado de cuidados e para as famílias que fazem a opção para que o cuidado de fim de vida seja oferecido no hospital e não em casa, é nesse espaço que elas recebem também cuidados de fim de vida. Então, é um ponto da rede do nosso hospital que está em conexão permanente com as UTIs e com a atenção domiciliar, sendo que a UTI neonatal é do nosso próprio hospital, as UTIs pediátricas são da nossa rede, em pontos diferentes, e a atenção domiciliar é a do nosso território. É claro que aí a gente recebe também crianças que são da região da RIDE, do entorno do Goiás, e que elas nascem no HRC, passam a jornada na UTI, passam pela enfermaria de cuidados prolongados, mas no momento da atenção domiciliar ela vai para outro município. Então aí a conexão é feita com a atenção domiciliar do outro município. E a atenção domiciliar ainda é muito diversa, né? Enfim, o que tem disponível no nosso hospital a gente conhece, quando é em municípios do entorno, aí a gente procura fazer o contato para dialogar.
O nosso hospital, ele não é certificado ainda como um hospital de ensino, até já tem trabalhado os pré-requisitos do MEC para certificação, mas, enfim, eu acompanho essa história acho que até o tempo da pandemia, quando as visitas para certificação foram interrompidas. Mesmo não sendo hospital de ensino certificado, ele é cenário de ensino para estudantes de graduação de várias áreas da saúde, para estágios de escolas de nível técnico em área da saúde, residência médica e multiprofissional. Então, nessa enfermaria, passam profissionais em formação de diversas categorias, e aí eu acho que esse é um trabalho importante também, que é plantar a semente para a próxima geração de trabalhadores que vão estar atuando, né? Hoje eu estava encerrando a atividade na atenção domiciliar, eu encontrei com uma residente da pediatria, que ela está no terceiro ano. Fez o TCC dela sobre cuidados paliativos. E ela fala assim, nossa, o lugar que na primeira vez na minha vida eu fui ver alguma coisa de cuidado paliativo foi aqui na enfermaria de pediatria. Então, quando eu escuto isso, eu falo, ai, que bom. A cena não é fácil, eu estou mostrando aqui enfim, o desfecho, mas tem desafio todo dia, não tem nada que está dado, se não cuidar, o negócio tem risco de acabar. Mas ouvi da residente isso, eu falo, então eu acho que a gente está contribuindo para a formação. As crianças vinham, então, da UTI neonatal do nosso hospital, a gente foi obrigado a constituir um espaço para cuidados prolongados, e a obrigação seguinte é constituir o cuidado na atenção domiciliar, porque essa é a trilha da criança. E isso se deu a partir de 2018, quer dizer, uns 10 anos depois que o cuidado foi estruturado na enfermaria de pediatria. O que a gente tem hoje na atenção domiciliar do Hospital de Ceilândia para crianças? A atenção domiciliar, tudo que eu falo assim, em relação ao Hospital de Ceilândia, no Distrito Federal, em geral é superlativo, porque Ceilândia é a região mais populosa do Distrito Federal. Então, os números são grandes, sabe? E às vezes são diferentes de outras equipes de outros pontos do Distrito Federal. Então, atualmente, é o NRAD, o Núcleo de Atenção Domiciliar, que cuida de mais pacientes em domicílio no Distrito Federal. Por alto, a gente deve ter hoje 100 pacientes adultos sob cuidados da equipe e 30 crianças sob cuidados. Então, a criança se tornou uma parte grande do trabalho da atenção domiciliar e todas têm condição crônica complexa, num perfil AD2 da política de atenção domiciliar. Para quem não está familiarizado, são 3 perfis. AD1, que é aquela pessoa que precisa de um cuidado em domicílio numa frequência mensal. Então, a equipe da atenção básica pode prover esse cuidado em domicílio. Perfil AD2 e AD3 é de quem precisa de um cuidado mais frequente, aí já é com o serviço de atenção domiciliar. E o perfil AD3 é quem, além de um cuidado frequente, pode ter tecnologia agregada, por exemplo, ventilação mecânica invasiva. Aqui no Distrito Federal, a atenção domiciliar já estava estruturada antes que a política nacional viesse com essa orientação. Então, no Distrito Federal, existe um perfil AD4, que são as pessoas dependentes de ventilação mecânica invasiva, a maioria crianças. A Secretaria de Saúde contrata um serviço de home care para prestar esse cuidado em domicílio ou instituição de acolhimento. Enfim, são soluções assim que foram super relevantes quando elas surgiram e foram pioneiras, mas eu acredito, estou falando da minha perspectiva de trabalhadora, que a gente precise avançar para um cuidado integrado dentro da rede do SUS, ou que tenha a lógica do SUS, de construção de plano terapêutico, de trabalho interprofissional e não multiprofissional. No NRAD também, na atenção domiciliar, porque NRAD é como chama no Distrito Federal, Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. É um trabalho interprofissional, a gente faz reuniões mensais ou a cada 2 meses, reunião de equipe para elaboração ou realinhamento de plano terapêutico singular. O nosso perfil de crianças, o mais frequente é criança com paralisia cerebral grave, decorrente de prematuridade extrema ou de eventos de asfixia perinatal. Também temos crianças com atrofia muscular espinhal tipo 1 e tipo 2. Um perfil que tem se tornado cada vez mais frequente é dos bebês prematuros extremos, que evoluem com displasia broncopulmonar. Então, no tempo que eles ainda são dependentes de oxigênio,
a equipe da atenção domiciliar está prestando cuidado em domicílio e também em condições, por exemplo, que são menos frequentes, mas acontece, uma criança com cardiopatia congênita esperando cirurgia, uma cirurgia que vai ser modificadora e que vai mudar a evolução com desfecho favorável, mas enquanto aguarda a cirurgia, é um quadro delicado de insuficiência cardíaca e a gente presta cuidados em domicílio. Esse local do cuidado é o domicílio e é também instituição de acolhimento. Na nossa região, existe a única instituição de acolhimento do Distrito Federal que recebe crianças dependentes de ventilação mecânica invasiva. Ela é uma instituição que não é da Secretaria de Saúde, ela é uma ONG que presta esse tipo de cuidado. E o nosso NRAD, a nossa atenção domiciliar, é que presta esse cuidado domiciliar quando é nessa instituição de acolhimento, né? E lá existem perfis diversos, crianças que chegam lá porque a família perdeu o poder familiar por razões diversas, mas também crianças que a família detém o poder familiar, mas que foram para uma instituição de acolhimento porque o domicílio daquela família não tinha como acolher uma criança que dependia de tecnologia pesada. Então, ela vive na instituição de acolhimento. E eu provoco isso porque isso me toca muito, mas é conversa para um outro momento, é que algumas tecnologias pesadas, elas são instituídas de forma acrítica, sem um planejamento antecipado de cuidados, e a criança se torna dependente numa fase da doença que aquilo já não aproxima a criança do seu direito, né, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ser criança, brincar, estudar, ela mais afasta, enfim, e aí ainda com esse peso de ter que se afastar do convívio familiar. O cuidado domiciliar tem que ter conexão com a enfermaria de pediatria e com toda a rede de atenção, porque são crianças com condição crônica complexa que estão vinculadas também ao hospital de alta complexidade, e esse é um desafio que a gente está procurando formas de construir agora, que é dialogar, buscar uma coordenação do cuidado, dialogando com todas as subespecialidades que cuidam dessa criança. Não é uma tarefa fácil, porque as agendas em geral, elas ainda são montadas, em especial dos profissionais que estão fazendo a atenção ambulatorial especializada, ela é montada por paciente por horário. Então, cavar um horário nas agendas para discussão de caso online, a gente já tem feito online, ainda é um desafio. Todo mundo com muita abertura, mas a estrutura administrativa ainda não contempla isso. Assim, na trajetória que eu tenho cursado como profissional e algumas vezes na gestão, eu percebo a atenção domiciliar como um espaço privilegiado, um espaço-tempo, né? Porque é um espaço, mas é um tempo da evolução privilegiado para a gente fazer vinculação e planejamento antecipado de cuidados para as crianças com condição crônica. E aqui também passam profissionais que estão na residência médica e residência multiprofissional. Então, também, de alguma forma, a gente vai lançando a semente. Aqui algumas fotos, ali para a esquerda, a nossa enfermaria de pediatria, ali à esquerda embaixo, a equipe, ali, está vendo ali na figura, o dia que a gente fazia uma discussão de caso com me ajuda, Lili, que faltou o nome agora, Lara, enfim, aquela metodologia dos cuidados paliativos, que a gente vai ver o cuidado multidimensional, né, o sofrimento em cada uma das dimensões. Com o Dan. Com o DAN, Diagrama de Avaliação Multidimensional. Obrigada, Lili. Então, ali tem, era no tempo da pandemia, todo mundo de máscara, mas equipe multiprofissional e residentes também. O espaço da policlínica aqui embaixo, que eu também atuo na policlínica, e crianças que estão em condições de alta da atenção domiciliar passam a ter segmento com pediatra nesse ambulatório. E aqui cenas da atenção domiciliar. O nosso território é bem diverso, então tem Ceilândia, a parte mais antiga, tem um desenho urbanístico, tem infraestrutura básica, mas tem também o Sol Nascente, que tem muitas vulnerabilidades ainda em termos de infraestrutura. E as pessoas moram nessas regiões e a equipe domiciliar vai lá, porque é aquilo, o cuidado paliativo é para ser oferecido aonde a pessoa está. E mesmo em cenários de menores recursos. Aqui um pouquinho de alguns marcos da nossa jornada.
que é isso que eu contei para vocês. A gente começou lá em 2006 na pediatria do HMC, recebendo os bebês da UTI neonatal, chegou a ter portaria da Secretaria de Saúde prevendo esse tipo de cuidado de transição prolongado. A gente alavancou o nosso trabalho a partir dessa portaria, mas a portaria caiu, foi revogada e não houve substituta, e a gente continuou fazendo o trabalho, até constituir os 4 leitos de transição, né, de cuidados prolongados, cuidados de transição. Credenciamos essa enfermaria em 2016, credenciar na Secretaria de Saúde, isso não quer dizer, ela não foi habilitada junto ao Ministério, então não tem repasse financeiro, mas foi uma forma que nós, trabalhadores ali daquela cena, achamos de obter alguma segurança, porque, não sei na cena de vocês, mas a gente, como um hospital geral, a demanda da pediatria, ela às vezes é a menos problemática para a alta gestão, porque são muitos desafios, né? Então, era comum, fora da sazonalidade, a gente custou a ter fisioterapeuta, mas era comum, fora da sazonalidade respiratória, um lugar que tinha que ter fisioterapeuta, porque era habilitado, falar assim, pega lá da pediatria, porque lá não tem muita demanda. E não tem como a gente fazer esse tipo de cuidado sem ser com equipe multiprofissional. Então, fonoaudiólogo, psicólogo, não tinha no início do trabalho. A gente é que foi batendo nas portas e pedindo. A gente passou a fizemos em parceria com o Hospital da Criança de Brasília, 2 jornadas de cuidados paliativos pediátricos no DF, e essa é uma forma importante de compartilhar acesso à informação. Em 2018, a atenção domiciliar passou a receber de forma sistemática as crianças que saíam da ANEL, passavam pela pediatria, agora estão na atenção domiciliar. Em 2021, ainda pandemia, a gente fez uma coisa que eu achei bem interessante, ofereceu um curso de 20 horas, que ele começou presencial, porque acho que foi isso, em 2020 ainda. Não, esse já foi um curso todo pandêmico, então ele foi todo online, um curso que a gente ofereceu para os trabalhadores da UTI neonatal, da pediatria e da atenção domiciliar, porque eram as mesmas crianças circulando em cenários diferentes. E 20 horas é o tempo mínimo de capacitação que a OMS fala que é necessário que as equipes recebam para fazer abordagem de cuidados paliativos. Então, a gente começou a investir nesse entendimento, né? Os desafios são imensos, não tem política pública, então não tem obrigação de fazer. Eu deixo aí 2024 como um ano da nossa esperança, que vai ter a portaria. Assim, do meu ponto de vista, os grandes desafios para a sustentabilidade desse trabalho é a lacuna na gestão de pessoas. Então, assim, tem rodízio de profissionais, e a capacitação ainda acontece por iniciativa da equipe, que é relevante isso, mas é, é desafio, né, conseguir isso. Enfim, é uma iniciativa local. Não existe ainda, na minha visão, como não tem política pública, não tem uma obrigação da gestão conduzir, mas eu acho que já começa a reconhecer a importância. A gente já tem no Distrito Federal, desde 2018, uma Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, que olha para o cuidado paliativo especializado, mas é uma iniciativa importante, e agora a gente está em franca efervescência discutindo cuidados paliativos em rede. Se não tem, quando o trabalho assim ainda é artesanal, o início dele, a gente esbarra em muitos equívocos conceituais, sabe aquele modelo já ultrapassado, que é o do cuidado paliativo sequencial, que ainda faz as pessoas dizerem assim, não tem nada o que fazer, então vai para cuidados paliativos, ou as famílias que recusam cuidados paliativos porque receberam uma orientação equivocada sobre o que seriam. E se a gente não tem política pública, o risco de desconstrução é permanente. Assim, isso eu sinto todo dia, não tem nada que está dado. A gente constrói em grupo, é uma construção necessariamente coletiva, mas ela pode terminar. E para encerrar, e a gente poder ter um tempinho de troca de ideias, né, que vocês também têm muita vivência, eu vou contar um caso que foi dos primeiros que a gente recebeu na atenção domiciliar, mas assim, já com uma perspectiva de cuidados paliativos, com uma equipe mais amadurecida. Então, é a história de uma criança que começa lá no período perinatal. Ela foi prematura de 34 semanas, por descolamento prematuro de placenta, passou por uma cesárea de urgência e passou um período na UTI neonatal, com um quadro clínico instável, condições de gravidade que vocês conhecem bem.
A primeira e permanente via de alimentação dela foi sonda para alimentação. Aos 5 meses, ela já tinha recebido alta e teve um diagnóstico de uma epilepsia mais desafiadora, síndrome de West e de paralisia cerebral. Aos 2 anos, aquela sonda nasointeral foi trocada para uma sonda de gastrostomia, e já nessa fase, era uma criança com paralisia cerebral, com acentuado comprometimento funcional. Então, assim, não tinha aquisição motora, não tinha equilíbrio de cabeça, não tinha função manual, sem marcha e dependente das outras pessoas para o autocuidado, mesmo considerando a fase de desenvolvimento. E ela passou a ter eventos respiratórios recorrentes, que é um marcador do declínio funcional da criança com paralisia cerebral grave. Nessa fase já havia impacto na mobilidade, dificuldade de relação interpessoal, não era só uma questão de não ter uma comunicação verbal, era uma criança com uma afetação significativa na dimensão do relacionamento interpessoal. Aos 5 anos, e ela mantinha os cuidados assim, basicamente com aquele efeito velcro que o Eugênio Vilaça fala, na atenção terciária, na alta complexidade. Chega e não recebe alta mais. E como o nosso modelo hegemônico ainda é o modelo biomédico, para cada órgão doente, para cada sistema afetado, ela recebe o cuidado de uma subespecialidade. Então, se tem lesão cerebral, passa pelo neuropediatra. Se tem eventos respiratórios de repetição, que são um marcador da condição, ela é encaminhada para o pneumopediatra. Por usar sonda de gastrostomia, ela vai ao gastropediatra. Tem a equipe de reabilitação, mas sem um plano terapêutico claro e sem objetivos do cuidado bem definidos. Então, aos 5 anos, por um declínio respiratório, ela foi submetida à traqueostomia e se tornou dependente de oxigênio. E eu acho que esse é um marco assim do meio do caminho, não é um meio do caminho cronológico, mas é um meio do caminho assim, que antes era um bebê pequeno, com que se usasse dispositivos, são dispositivos de mais fácil manejo na vida comunitária. Aos 5 anos, com o tamanho corporal aumentado e dependente de traqueostomia, implica no uso de um aspirador de secreções que vai ter que ser ligado na tomada. Então, essa é uma fase da vida que muda muito. A criança que tinha convivência familiar fica mais restrita à casa, quem frequentava a escola, muitas vezes deixa de frequentar a escola nessa fase da condição. Aos 7 anos, por problemas com a gastrostomia, vômitos de repetição, ela foi submetida a uma jejunostomia. Aos 8 anos, ela recebeu uma indicação de ventilação mecânica invasiva no período noturno. E quando a gente conheceu essa família, porque ela foi encaminhada para cuidados paliativos aos 9 anos de idade, mas elas receberam encaminhamento, mas os pais procuraram quando ela tinha 10 anos e meio. E tentando entender esse ato de 1 ano e meio dos pais, é porque eles falaram, a gente tinha medo de cuidados paliativos. Aí a gente foi se informar e agora a gente procurou. Então, eles contavam que aos 8 anos foi indicada a ventilação invasiva no período noturno, e claro que eu estou falando da narrativa da família. A narrativa da família não é necessariamente o verbo do profissional, mas é como eles acolheram aquilo que foi proposto. Então, eles falaram assim, que ela foi para a ventilação porque senão ela ia morrer. E, assim, é triste, mas por triste que seja, a própria condição dela leva à morte nessa fase de evolução por problema respiratório. Então, quando ela foi conectada à ventilação mecânica invasiva, a vida ficou absolutamente restrita ao quarto e à sala da casa. Nessa fase, ela tinha desautonomias, então, assim, eventos de hipotensão arterial, bradicardia, hipoglicemia, hipotermia, e como ela tinha hipoglicemia, entrou na lista dos cuidados que ela recebia punção de ponta de dedo para checar a glicemia capilar 6 vezes por dia. E aí checava antes a hipoglicemia, se dava a intervenção, que ela não respondia, e se checava depois para constatar a hipoglicemia. E talvez, assim, ela recebia muitos procedimentos invasivos. Aspiração traqueal, porque tinha traqueostomia, punção de ponta de dedo, mais de 6 por dia, para checar uma hipoglicemia refratária, e ela passou a ter retenção urinária, então passou a ser um procedimento frequente a sondagem vesical de alívio para esvaziamento da bexiga. Ela faleceu aos 11 anos.
do tempo, foram 9 meses, quase o tempo de uma, assim, o tempo de uma gestação que não seja o desfecho à prematuridade, foi o tempo de segmento com cuidados paliativos, quando a nossa equipe entrou também no cuidado dela. Esse foi um tempo que foi possível a gente conhecer a criança, vincular com a sua família, buscar os outros pontos da rede onde ela frequentava, para a gente alinhar em equipe, uma equipe extensa, em rede, o que eram os objetivos de cuidado, que foram construídos também conforme as necessidades dela e a percepção dos pais. Então, os objetivos do cuidado foram elaborados pensando no conforto. Essa fase não era possível intervenções que modificassem o curso, e talvez ela já tenha recebido intervenções que estenderam de uma forma o tempo da vida, aumentando o seu sofrimento. Então, aqui foi definido que o objetivo do cuidado era conforto, e foi feito um alinhamento das várias. Ela era cuidada por, eu acho que 7 subespecialidades médicas, incluindo a genética, e a equipe multiprofissional na alta complexidade. Eles foram super receptivos, foi a própria neuropediatra que encaminhou para cuidados paliativos, e quando a gente fez contato, olha, precisamos dialogar sobre objetivos do cuidado. A gente conseguiu reunião que envolveu 3 subespecialidades. Foi uma reunião bem bacana, porque a gente ouviu de 2 pediatras especialistas, a área da imuno, a outra eu não me lembro, ela falar assim, nossa, eu sofri com muita angústia quando ela veio encaminhada para o meu ambulatório, porque ela tinha infecções respiratórias de repetição, que são do curso da doença. Porque eu pensava, gente, existe um protocolo a ser cumprido para investigar a imunodeficiência, mas talvez ele não beneficie essa criança. Então, às vezes, os profissionais também sofrem com essa perspectiva de que o cuidado protocolar ele pode aumentar o sofrimento. No planejamento antecipado de cuidados dessa criança, que foi construído, dialogado com a família, foi um dia interessante, porque foi numa passagem rápida dela pelo hospital, por uma intercorrência, que ela tinha ficado longas horas sem urinar. Ela chegou no nosso pronto-socorro. Quem não tem um planejamento antecipado de cuidados, eu não sei no cenário de vocês, o nosso ainda é assim. Se chegar sem um planejamento antecipado de cuidados, ela será tratada conforme a demanda do evento agudo. O evento agudo era a redução da diurese. Então, ela recebeu punção venosa difícil, que os acessos venosos já eram bem difíceis a essa altura, para hidratação venosa, e recebeu sondagem vesical para monitorar o volume urinário. Isso foi na madrugada. Eu trabalhava nos 2 cenários, eu estava na enfermaria e fiquei sabendo, quando abri o sistema, que ela estava no pronto-socorro. Aí fomos lá e rapidamente a gente organizou com os colegas do pronto-socorro e com a família uma reunião. Nessa reunião, a gente escutou a família, primeiro alinhou em equipe, escutou a família e elaborou o planejamento antecipado de cuidados. Como ele implicava numa redação, eu fiz essa redação num outro momento e entreguei para a família no dia seguinte. Ela já estava em casa, a gente liberou de alta. Aqui é um grupo que é sensível, eu vou falar isso. No dia que ela estava no pronto-socorro, era um dia frio, e ela estava coberta com uma colcha lilás. Eu olhei aquilo e falei, gente, essa menina está falando, gente, me dá cuidados paliativos, por favor, né? A lilás, assim como a cor dos cuidados paliativos. Enfim, nesse dia foi elaborado o planejamento antecipado de cuidados, que a gente deixou por escrito com a família no dia seguinte. A mãe dela pegou esse papel e foi tão impressionante ver isso. Ela colocou num quadro de cortiça, uma família super organizada, onde várias orientações para o cuidado já constavam desse quadro. Ela colou no centro desse quadro, num lugar de destaque, o plano de cuidados paliativos, que previa limitação de suportes que não trouxessem conforto a ela, e que também sinalizava que o cuidado de fim de vida, né, contemplava o momento da morte, e que o cuidado de fim de vida poderia ser oferecido no domicílio ou na nossa enfermaria, de acordo com o desejo da família. Então, esse documento ficou lá. Eu acho que se passaram uns 45 dias entre a elaboração do planejamento antecipado e o dia da morte. Foi em casa, por um evento respiratório agudo, a nossa equipe de atenção domiciliar foi chamada e acompanhou todo esse desfecho. Habitualmente, a nossa equipe faz os cuidados
de luto, né, para os familiares. Algumas semanas depois do óbito, da criança, a nossa equipe fez essa visita e uns 2 meses depois a mãe fez um contato, né, com o nosso setor, se a gente poderia passar lá numa visita. Ela não antecipou o que que era o motivo, a gente colocou um dia na rota que tinha criança para ser vista naquela região, a gente passou. Um pouco assim, nossa, será um luto desafiador, né? Um luto mais difícil. Aí, quando a gente chegou lá, ela recebeu a gente com um café da tarde e estava ali com o esposo dela, com a filha, com a cuidadora que cuidava dessa criança, né? E duas amigas da família e queriam oferecer um café da tarde para lembrar é, o que ela tinha passado e agradecer o cuidado que a equipe tinha oferecido. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês e fico aqui à disposição para o nosso diálogo. Obrigada, gente. Obrigada, Lília, pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Vamos abrir, né, gente, para uma conversa aqui com a Andrea. Alguém quer perguntar, sugerir, falar? Acho que eu vou começar enquanto todo mundo pensa. Dea, como que você trabalha lá na enfermaria e você trabalha na atenção domiciliar? Todo o grupo da enfermaria é também da atenção domiciliar e vocês se revezam, ou é só você que está nesses dois lugares? Como é que vocês desenharam isso? Lília, a gente assim não desenhou, né, de saída. Na verdade, cada profissional tem a sua lotação e são setores de lotação diferentes, a enfermaria e a atenção domiciliar. Mas foi num tempo que eu passei na gestão, eu estava na direção do hospital, então o meu diálogo com a atenção domiciliar era muito próximo, porque naquela ocasião tinha alguns desafios, algumas necessidades, um trabalho assim super necessário. Naquela fase a equipe estava preocupada porque tinha recebido o pedido para seguir uma criança em cuidados domiciliares, uma criança em acolhimento institucional, que é, era dependente de ventilação, não era dependente de ventilação mecânica invasiva, mas uma criança com uma doença neuromuscular que tinha tido declínio funcional. Ela passou a usar traqueostomia, aspirador de secreção, e era uma bebê pequena, talvez a menor que o serviço de atenção domiciliar tenha sido chamado. Ela estava com menos de um ano na época. E a equipe não tem pediatra, não tem que ter pediatra na atenção domiciliar, né? O médico, na época, era um clínico bastante qualificado, cuidava muito bem dos adultos, e uma equipe multiprofissional que não tinha vivência com criança. E aí eu fui lá dialogar na posição de gestão, escutar a equipe, porque eu que conhecia crianças e conhecia as necessidades que elas tinham na enfermaria de cuidados prolongados, eu falei, gente, eu pensava comigo, essa criança precisa de cuidado qualificado. Cuidado qualificado, a equipe da atenção domiciliar é craque em oferecer. Eles só não sabem disso, assim, estão assustados com a questão de ser criança. Então, eu fui lá, escutei a equipe e coloquei esse meu ponto de vista. Falei, olha, é uma rede. Vocês vão. Hoje, ela está em casa sem ter uma equipe de cuidados domiciliares. Se ela tiver a equipe, que são vocês, ela vai ter um cuidado qualificado. E onde o cuidado domiciliar for insuficiente para o momento dela, outros pontos da rede serão acionados, a enfermaria, a emergência, é assim que funciona. A equipe se encorajou e abraçou a causa. E aí, a partir daí, eu passei a fazer visita na atenção domiciliar também, que para mim foi um universo que eu não conhecia, é um cenário assim de cuidado maravilhoso, e aí foi uma abertura para a equipe, foi uma abertura para mim também. Quando eu deixei a gestão e voltei a atuar na pediatria, eu pedi à minha chefe na época, eu falei, me deixa fazer umas horas na atenção domiciliar. Então, eu acho que lá naquela escadinha que o Bruera fala, que é o da parilalia, é isso, a gente começa, eu já tinha, essa história se passou quando a gente estava fazendo a especialização no Círio, aí em cuidados paliativos. Aí eu me enxergo muito, enxergo a nossa rede ainda muito assim, naquele meio do caminho que o Bruera fala, que é da palilalia. Já tem gente convencida de que é necessário, que é importante, mas a estrutura ainda é você
buscando, sabe? Eu sofri um burnout em algum momento. E aí você fala assim, um trabalho desse é necessariamente coletivo. Por isso que eu enxergo. Então, assim, não, os profissionais não são os mesmos, mas eu comecei a fazer essa linha, porque a criança era a mesma. Então, estando na pediatria, estando na atenção domiciliar, eu fui buscando alguma aproximação das duas equipes. Elas estão a menos de 300 metros de distância na área do hospital. Mas, assim, quando uma criança que está com atenção domiciliar interna, a equipe da atenção domiciliar passa na enfermaria para uma visita social, não é para tomada de conduta, é para uma visita social. Casos mais desafiadores, a gente, antes da alta, se reúne em equipe, as duas equipes, antes da alta da pediatria para casa. Então, foi se constituindo assim. As duas equipes hoje, aí depois eu acho que teve isso também. Em 2021, a gente fez o curso que foi oferecido para os três cenários: neonatologia, pediatria e atenção domiciliar. São formas intuitivas de ir aproximando as pessoas, mas o que eu acho mesmo que faz muita diferença é ter residente no serviço, tanto da residência médica quanto da residência multi. Porque o residente é alguém que é solo fértil, jogou a semente ali, brota, e ele circula por todos os cenários. Então, ele é um ponto, é uma pessoa que difunde muito isso tudo, sabe? Agora, eu estou falando aqui da parte bonita. Então, assim, tem dias que eu olho e falo assim, ai, gente, esse negócio aqui, se ninguém regar, acaba. Mas, enfim, é assim mesmo, até que a gente tenha uma política pública e seja obrigado a fazer. Por isso que eu mudei um pouco, porque lutar já não é mais sozinha, né? Mas são grupos pequenos, eles não são hegemônicos ainda. Lutar lá na cena do serviço, lutar na gestão, chega uma hora que a gente se exaure. Então, agora eu estou nas lutas das políticas públicas com vocês, porque assegurando isso é mais fácil que tudo aconteça. Verdade, Dé. Obrigada. Larinha, Oi, Dea, que bom te ver. Ouvir você falar. Saudades. Olha só, recentemente uma colega me ligou para tirar uma dúvida sobre uma criança crônica que está hospitalizada desde que nasceu, né, um Natal bem parecida com essas aí. E a família abandonou. E abandono mesmo, assim, já tentou negociar, já acionou o conselho tutelar, já. E aí a criança é dependente de O2, né? E eu queria ver, assim, se tem alguma situação de um intermediário, que seria a criança que mora, mas não no hospital, e sem cuidadores responsáveis legais, até nas questões de fim de vida, que nem é o caso dessa criança agora, ela está estável. Mas pode ser que esteja em algum momento, né? E fica assim, acaba sendo feito um monte de coisa porque não tem quem decida por ela. Aí eu queria ouvir de você, você passou por essa experiência aí. Um beijo, querida. Lara, muito bom te ver também. A Lara, gente, essa Bahia é maravilhosa, né? E assim, a Lara a gente se conheceu no tempo da pandemia, com grupos online, até que a gente se conheceu pessoalmente no congresso, né? Muito bom te ver também. É, Olha, eu não tenho resposta para as suas perguntas, mas assim, compartilhando alguma vivência. A questão do abandono, e claro, eu não posso falar nada sobre essa criança que eu não conheço, mas das que eu conheço, eu acho que tem um monte de recorte que a gente precisa fazer. Primeiro, que as mulheres, geralmente são elas as cuidadoras, né? Mãe, avó, mas são mulheres. E geralmente, com frequência, geralmente assim, com frequência, elas são as cuidadoras exclusivas dessa criança que ainda está no hospital e de outros filhos. Então, chega um ponto que a nossa própria modelagem de rede prende muito essa criança à alta complexidade. Em geral, a alta complexidade está distante do território onde ela vive. E essa mulher, ela vai se ver numa situação que não demora muito, que é assim: ou ela vai cuidar daquele que está no hospital e deixar sem cuidado o que está em casa, ou ela vai, que às vezes acho que é a escolha que parece fazer sentido para a gente que não está na pele dela,
Aquele que está no hospital, ele está recebendo cuidados, porque lá tem uma equipe, mas o que está em casa não está recebendo. É essa hora que a narrativa do senso comum, que eu vejo na minha rede, fala assim: a mãe abandonou. Assim, a nossa rede não deu alternativa a ela, né? Porque a gente vinculou uma criança que tem uma condição crônica à alta complexidade, quando ela deveria estar recebendo esse cuidado no território, né? Então, eu acho que isso foi o que, sem saber de forma intuitiva, a gente conseguiu construir lá no nosso território. Ela sai da alta complexidade de uma UTI, vai para a enfermaria de transição e vai para casa, né? Sobre a outra questão, os tomadores de decisão, eu acho essa questão muito, muito, muito difícil, porque eu tenho a vivência de crianças que moram em instituição de acolhimento e que, às vezes, o tomador de decisão não é mais a família, né? São dirigentes da instituição que estão designados pelo poder público para esse papel. Mas não precisa ser a criança de instituição de acolhimento, é quando tem aquela criança que, às vezes, seus tomadores de decisão, né, decisão substituta, seus pais estão tomando, estão fazendo opções que estão em conflito com a perspectiva da equipe. A equipe entende como cuidado um caminho e a família está enxergando um outro caminho. Então, basta ter esse tipo de conflito, porque sempre me toca essa questão, gente, no final, quem que decide por uma criança? Tanto assim que eu fui parar na bioética e fui buscar um doutorado. Eu falei lá no começo que as formações que eu vou buscando é para me dar sustento para poder atuar na vida da prática do cuidado, que é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Então, hoje, assim, eu estou envolvida com a bioética, querendo buscar isso. Quem é tomador de decisão pela criança quando tem conflito e o que que é numa criança que não pode se colocar? Eu estou falando de crianças que não se manifesta, por mais tecnologia assistiva que a gente acesse, não é possível compreender o que que seria o desejo dela. Então, quem que é esse tomador de decisão no final? A gente vai cair na questão dos melhores interesses, que não tem assim. A gente puxa muito de decisões normativas que estão construídas no Reino Unido, em lugares que já trilharam essa jornada. A gente não tem isso. Então, precisa de muita bioética, muito diálogo e construção ainda para a nossa cena. É onde eu me vejo assim, sabe? Assim, numa jornada que foi muito lá de formação biomédica, hoje o meu desejo é trilhar um caminho para buscar essas respostas. Não tem, Hein, mas eu acho que assim, no caso singular de cada criança, a gente sempre vai buscar aquilo, o alinhamento de equipe. Tendo alinhamento de equipe, a gente consegue avançar para um diálogo com a família ou quem seja o representante legal da criança. E a que eu gente tem pensei feito até. algumas construções. Sim. Eu até pensei, André, assim, de pedir um parecer à Câmara Técnica, né? Porque se o hospital não tem comitê de bioética, que pedisse à Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina, que a gente tem, uma Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Porque se o problema fica decidido sempre entre muros, acaba que não cria nenhuma diretriz, não cria nenhuma norma que possa ajudar depois outras crianças, né? Nessa mesma condição. A gente acaba fazendo soluções muito individualizadas e que não tem alcance depois, né, para outras Eu, crianças. eu concordo com você, e assim, buscar essa articulação intersetorial, né? Que não, assim, é uma cuidar de criança é para uma aldeia, né? É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E tem decisão que é muito complexa para ser tomada pelos trabalhadores do segmento de saúde. Então, eu concordo super com você, tem que quebrar esses muros. Eu só vou colocar uma pitada aqui, que não é espaço, aí convido para o depois eu passo para a Lília, mas está nas redes também. É o simpósio de bioética e tomadas de decisão, que vai acontecer na quinta-feira agora. Eu só provoco uma coisa assim, que talvez, é minha opinião, tá, Lara? Talvez as nossas entidades médicas, elas ainda estejam muito focadas no código de conduta do profissional. E a gente precisa de um olhar que seja o olhar centrado no direito humano da criança, a ter acesso a cuidados paliativos e cuidado qualificado. Se as perspectivas partem daí, muita coisa pode estar alinhada, mas a hora que tiver desalinhamento,
talvez as nossas entidades ainda estejam olhando para a questão do profissional. Obrigada, querida. Agora é Lucinha. Lu- Oi, tô vendo o telefone, então estava aqui com problemas para ligar o áudio. Eu não sei se eu não entendi direito. Ela tem crianças em atendimento domiciliar com ventilação mecânica invasiva, e se isso acontece, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não consegue isso, a não ser num home care privado, e mesmo assim é muito difícil, né? É a própria família que cuida ou tem profissionais que ficam 24 horas no cuidado dessas crianças? Oi, Lúcia, obrigada pela sua pergunta. Aqui no Distrito Federal, enfim, a política de atenção domiciliar, a política nacional, ela prevê que o perfil AD3 podem ser pessoas dependentes de ventilação mecânica invasiva. Essa portaria é de 2016 e aqui no Distrito Federal, esse tipo de cuidado domiciliar já estava estruturado antes dessa portaria. Então, aqui ele está estruturado assim: crianças e adultos com condições X que precisem de um cuidado frequente vão estar sob cuidados da equipe de atenção domiciliar. Aquele que precisa de um cuidado em domicílio frequente e usa ventilação mecânica invasiva, aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde contrata uma empresa de home care, ela contrata um pacote de X vagas e é uma empresa que oferece. Então, assim, essa empresa leva os seus profissionais e equipamentos, alguns, mas, por exemplo, a dieta interal é a Secretaria de Saúde que fornece. E nesse caso, que tem uma empresa de home care, aí tem um cuidador técnico de enfermagem 24 horas por dia. Não é a mãe, essa cuidadora, ela pode ser se ela quiser, mas ela tem um técnico de enfermagem. E assim, você falou do Rio de Janeiro, assim, aqui então se consegue a vaga sem dificuldade se tiver naquele pacote de vagas, né? Eu não estou atualizada sobre esse número, mas, por exemplo, aqui eu não sei com quantas vagas que começou, e para começar isso foi um trabalho muito bacana de uma equipe que estava na cena de uma UTI pediátrica e via ali crianças que nasciam, viviam e morriam dentro da UTI pediátrica sem nunca ir para casa. Então, encontraram essa solução. Então, começou com um número X pequeno de vagas, já foi um programa de 50 vagas. Hoje, até onde eu estou atualizada, são 100 vagas e tem dia que falta. Sabe por quê? Assim, na minha visão. Porque esse perfil de criança, agora a transição epidemiológica aconteceu, elas estão na cena. Se a gente não tem um cuidado singularizado, e elas têm, assim, órgão de choque, é respiratório, o problema delas é evento agudo respiratório. E às vezes elas entram em ventilação mecânica invasiva e não saem em um evento respiratório agudo, mas não teve uma discussão prévia de planejamento antecipado de cuidados. Então, é um número grande de crianças, né? E aí sim existe um técnico de enfermagem 24 horas. E aí, por exemplo, a vida real vai desafiando os arranjos que a gente faz e eles têm que ser remodelados. Então, eles foram exitosos para um tempo, eles precisam de remodelar. Numa UTI neonatal, por exemplo, vocês vão me ajudar. Eu acho que o dimensionamento é de um técnico para cada 2 leitos. É isso. Um técnico para cada 2 ou 3. É um cada para cada 3. Tá. Como a instituição de acolhimento aqui é a única do DF que recebe criança em ventilação mecânica invasiva, e lá tem várias crianças nessa condição, lá cada criança tem seu técnico, porque é um pacote, né? Assim, pensando no domicílio, que era o que acontecia. Então, se vai para casa, ela tem todos os profissionais em casa. E aí a gente vê uma cena de um espaço que às vezes tem 5 crianças com condição crônica, dependência crônica de ventilação invasiva, estão em cuidados domiciliares, ninguém está crítico. E tem um técnico para cada criança, num dimensionamento que nem numa UTI seria necessário.
Então, eu não estou dizendo que não precisa de cuidado de 24 horas, mas os modelos que a gente cria e a gente não mexe, a realidade desafia eles. Aí a gente tem um recurso investido em um técnico por paciente em cuidado domiciliar. Não faria sentido. Ah, mas só Aí, uma coisa, Lúcia, que eu acho que a sua pergunta é tão importante, assim, ó, é, a gente, por outro lado, convive com as famílias muito proximamente dentro de casa e vê a extrema sobrecarga que o cuidador, que em geral é a cuidadora, a mãe, enfrenta, né? Com uma vida que é para dedicação exclusiva ao cuidado. Então, é muito necessário que a gente pense na nossa política de cuidados paliativos, e agora tem um trabalho que não é esse, mas assim, é a Política Nacional do Cuidado, né? Existe um grupo interministerial que está discutindo e elaborando a Política Nacional do Cuidado, porque tem que prever para os familiares cuidadores o cuidado de respiro, as pessoas terem tempo para o autocuidado, tempo para cuidar de si, para tocar a vida, né? Porque o desafio do cuidado é imenso. faz alguém? Acho que não tem mais alguém. Aqui tem agradecimentos aqui no chat, parabenizando você, Dora, que é uma assistente social lá do hospital onde eu trabalho, dizendo que em caso de abandono, ela acredita que as decisões devem ser discutidas entre a equipe e os meios de proteção. Muitos agradecimentos, parabéns, aula incrível, que seu trabalho é muito bonito e necessário. É, e, e eu só posso te agradecer por você estar aqui partilhando com a gente, poder estar mostrando esse trabalho incrível que você faz aí, a gente só aprende. Cada vez que a gente te escuta, a gente fica um pouco melhor, né? Fica um pouco mais calmo, eu acho, em relação a isso. Eu acho que essa parte dessa coisa de ter o paciente na atenção domiciliar, fazer essa ponte, acho que a Bahia está precisando aprender bastante, acho que a gente está precisando evoluir bastante nisso. E é uma coisa que vem chamando muita atenção da gente, como que a gente precisa ter, né, essa transição de uma enfermaria de pacientes, né, com doenças crônicas, de assistência, prolongada, como você chama, é, e ir atrás mesmo de como que a gente vai fazer essa transição, dessa jornada, é, é, desse paciente. Lara está lembrando aqui da UTD, né, que é uma enfermaria de deshospitalização que a gente tem no hospital pediátrico, mas ela é muito pequena, o número de leitos é insuficiente para o nosso estado. As UTIs neonatais realmente são os serviços que mais impactam com esses nenéns, e a gente termina que fica com esses nenéns mais tempo do que a gente deveria, porque a gente não tem aonde colocar, né? A UTD tem um critério para ir, e mesmo tem muitos pacientes que a gente tem nas unidades neonatais ou até nas UTIs pediátricas, nas enfermarias de pediatria, que não precisam estar a nível hospitalar e que deveriam estar em suas casas, e a gente não consegue fazer essa transição ainda efetivamente dentro do nosso estado. Acho que esse é o maior desafio que a gente vai ter para 2024, até porque, né, o SUS, o próprio Ministério da Saúde, ele não habilita mais leito complexo de criança com doença complexa, ele então a gente tem que assumir isso, né? O próprio Estado, como o seu, assume, mas a gente tem que assumir. Isso é um fato, porque é muito mais caro ter um paciente na UTI neonatal do que em casa. Então, mesmo que seja o Estado a pagar. Acho que esse é o desafio. A política pública traz essa coisa da gente poder ter
discutir pelo menos a possibilidade de ter financiamento e abrir o leque para isso. Acho que outra coisa muito importante é essa coisa do treinamento, sabe, Débora? Sem treinamento, a gente não vai conseguir mesmo avançar. Necessariamente não temos que ser todos paliativistas, mas é impossível que não tenha pelo menos um médico paliativista e um profissional não médico, e desculpem os que não são médicos aqui, é porque eu não estou achando outro termo para dizer, mas que sejam paliativistas, né? A gente precisa ter minimamente 2 profissionais paliativistas para que a gente possa organizar essa história. Eu agradeço, eu sei que você chegou de férias e você fez sacrifício para estar aqui hoje com a gente. Agradeço a presença Lili, de deixa eu todos. aproveitar de te interromper, desculpa, enfim, não é sacrifício não, agradecer seus elogios, mas compartilhar duas coisas, porque senão fica parecendo, você está falando aí o quanto que a Bahia tem que avançar. E eu conhecendo aqui o meu território, falo, meu Deus, é a gente que vai ser referência. Mas olha só, a gente tem aqui, eu posso errar o número agora, mas enfim, 9 a 11 hospitais regionais, né, aqui no Distrito Federal. A maioria deles tem unidade de pediatria, porque Brasília teve um desenho bem bacana, quando foi inaugurada, de uma rede, de diferentes níveis de complexidade. Lá no nosso hospital, a gente abraçou essa causa há muito tempo. Mas aqui existe uma unidade de cuidados prolongados, que não sei se pode ser semelhante à UTD, não sei, que é a do Hospital Regional de Santa Maria. Inclusive, os colegas de Santa Maria vão estar que a gente também vai divulgando pelas redes, na nossa aula número 2 do curso de Introdução aos Cuidados Paliativos Pediátricos da Sociedade de Pediatria do DF. Vai ser na segunda que vem, eles vão compartilhar a experiência deles. Enfim, essa unidade pediátrica em Santa Maria é uma unidade de cuidados prolongados de 15 leitos. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá esse começo de ano, por 6 meses. Fazem um trabalho muito bacana também, assim, esse da transição da terapia intensiva neonatal ou pediátrica para o domicílio. E se deixar, o entendimento da nossa rede vai sendo assim, ó, criança com condição crônica que tem que deshospitalizar, manda para aquele hospital. Beleza, e ele recebe. Mas tem criança que aquele hospital é no ponto extremo do território onde ela vive. E aí é essa mãe que vai, em algum momento, ter que enfrentar situações. Então, eu vou brincar assim, eu tenho um sonho. O meu sonho é que cada pediatria, a gente está falando de criança, esteja organizada para cuidar da criança do século XXI. A criança do século XXI não tem essa necessidade? A gente não estudou? Então, a gente é que tem que ir lá, como equipe, claro que com uma indução da gestão, se capacitar para poder atender a necessidade da criança do século XXI. Senão, as nossas unidades estão no século XX ainda, cuidando do que precisa cuidar, evento agudo, tratando para impedir as mortes evitáveis, mas a gente está ignorando as crianças do século XXI que moram no local onde a gente trabalha. Então, essa alavancada tem que dar. Então, é só assim, lá a gente faz um esforço grande, mas não é a realidade da nossa rede toda ainda, o trabalho é bem grande ainda. Obrigada, Débora. Obrigada a todos. Boa semana. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Até a próxima semana, que é a semana de comemoração mundial do cuidado paliativo, a semana de comemoração mundial da perda gestacional e neonatal. Então, a gente tem muito que discutir, né? Alexandre vai estar aqui com a gente. Eu espero que todos venham com seus chapéus para que a gente possa fazer uma foto, um registro fotográfico da nossa presença, que afinal nosso curso está terminando esse mês, desde março. Foi uma jornada imensa para que a gente possa, em fevereiro, começar de novo, trabalhando mais a parte da pediatria, porque esse ano a gente trabalhou muito mais a perinatologia. Obrigada, Déia, obrigada a todos, boa semana para vocês e até segunda que vem. Muito obrigada, Lília. Obrigada a todos vocês, gente, pela oportunidade.